Falar um pouquinho do cenário aqui em Brasília, porque o PL de Jair Bolsonaro, apesar dessa situação de Jair Bolsonaro nesse cerco jurídico, o PL tem se movimentado bastante, a maior bancada da Câmara dos Deputados e um partido que acredita que pode ter mais poder no futuro. Pois bem, o PL não deve lançar candidatura própria ao comando do Senado Federal, mas por uma boa causa. A tendência é que tanto o PL como o PT caminhem juntos em apoio ao senador Davi Alcolumbre, do União Brasil. O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, pelo que eu apurei, esteve na semana passada em um encontro com Alcolumbre. O senador Rogério Marinho, que foi candidato na disputa passada, também participou dessa reunião. Segundo relatos feitos a mim, Alcolumbre sinalizou participação do partido de oposição na mesa diretora, caso seja eleito em 2022. A dupla que acabou se enfrentando foi Rodrigo Pacheco, atual presidente do Senado Federal, e Rogério Marinho. O PL, derrotado, acabou ficando sem cargos na mesa diretora. Por isso o partido não quer cometer o mesmo erro. Melhor jogar em time que está ganhando para ter cargos na mesa diretora e algum poder na cúpula do Senado Federal. Alcolumbre caminha para ser candidato único na disputa legislativa marcada para fevereiro de 2025. O PL tem defendido que, no entanto, como eu disse, neste momento, melhor compor com aquele que é favorito, mas para 2027 lançar candidatura própria. Por quê? Porque o partido vislumbra aumentar a sua bancada no Senado Federal nas próximas eleições de 2026. E aí sim teria mais poder para se lançar presidente do Senado Federal. Para tentar aumentar o número da bancada do partido, Michele Bolsonaro, ex-primeira-dama, e Eduardo Bolsonaro, deputado federal, vão ser candidatos a senadores. O objetivo da legenda é superar o PSD de Rodrigo Pacheco e de Gilberto Kassab, que hoje é a maior bancada no Senado Federal, e se tornar o maioral na Casa Legislativa. Pedro, Débora, vamos para mais uma rodada de análise. Valdemar feito um polvo, né? Atuando em todas as frentes. Porque ele vai trazer daqui a pouco também, que eu sei, um spoiler, que na Câmara ele está atuando, está tendo jantares à torta e à direita, com gente do governo, não é só da oposição, tentando alguma composição. E todo mundo, Pedro, tem interesse no PL, né? Afinal de contas, tem essa bancada de 99 deputados. 99. Nem todo mundo ali vota, né, contrário ao governo. A gente sabe que tem os políticos profissionais e os bolsonaristas, tem aqueles que precisam dar aquela piscadela para o seu reduto eleitoral, mais alinhado ao governo. Mas, enfim, são 99 deputados. É a maior bancada da Câmara Federal, que não pode ser negligenciada. No Senado também, né? A despeito do Rogério Marinho ter feito menos votos que eles acreditavam, deu um calor para o Rodrigo Pacheco na véspera. Deu um calor, até os discursos eram muito num tom acima, o que a gente não via de Rodrigo Pacheco no enfrentamento contra o senador. Então, né, quem está aí tentando se capitalizar ou, em nome do partido, deixá-lo ainda mais forte, é Valdemar Costa Neto. Sua análise sobre esse personagem tão interessante e controverso, trabalhando em todas as frentes. Poucas pessoas conhecem tão bem o xadrez político como Valdemar Costa Neto. Então, ele sabe que esse tipo de acordo, se for fechado com muita antecedência, garante os melhores espaços lá na frente. Já está precificado que o Alcolumbre vai ser o candidato, que é o candidato favorito, tem o apoio da base governista, está articulando apoios também na oposição, no centro. Chegou a viajar com o presidente Lula para Macapá, ao lado de Randolfo Rodrigues, que localmente é seu adversário, está deixando de ser, já pensando ali no futuro. Portanto, acho que pouca gente duvida que o Alcolumbre, ainda mais com o apoio do Rodrigo Pacheco, é o franco favorito. Uma vez que ele é o franco favorito, chega aquele momento de você já começar a ficar de olho nos lugares mais importantes da mesa diretora e lá na frente também, quando forem ser negociadas os cargos em comissão, etc. Tem todo um mosaico de cargos envolvidos na eleição do Senado, que tem como, claro, peça de resistência à presidência da casa. Então, acho que o Valdemar está fazendo valorizar o passe do PL, mas ele sabe que lá na frente vai ser inevitável apoiar o Davi Alcolumbre. A gente falou outro dia sobre a possibilidade de uma candidatura de uma senadora, de uma mulher. Pode ser até que ela saia, mas vai ser uma candidatura de uma mulher que vai sair sozinha, de uma outsider. Eu não vejo nenhuma outra candidatura no Senado hoje
hoje com musculatura para fazer frente à candidatura do Davi Alcolumbre. Assim como na Câmara, o candidato que for escolhido pelo Arthur Lira já sai, claro, como franco favorito. Vai ter provavelmente o apoio do presidente Lula, que sabe que não tem condições de lançar um nome próprio na disputa. O Lula, uma vez, chegou a lançar, quando teve na segunda eleição da mesa, quando o Aldo Rebelo era o presidente, o Aldo Rebelo saiu candidato à reeleição da mesa diretora, supostamente com apoio do Lula, mas aí o Arlindo Chilagre saiu candidato, depois a base se dividiu. Enfim, tivemos o caso do Severino Cavalcante, que também saiu candidato, aproveitando um racha da base. Eu digo isso porque sempre que a base racha, aparece alguém ali que não tem muita ligação com nenhum dos dois principais grupos políticos, o que pode dar dor de cabeça para os dois lados. Então, estão procurando ali a forma mais pragmática de uma eleição que ainda está muito longe de acontecer, mas já está todo mundo de olho no entorno dela. Perfeito. Débora, quero te ouvir também, porque pegando desse ponto, né, que o Pedro traz da Câmara Federal, o cenário está muito mais claro neste momento, né? Tudo pode acontecer, mas neste momento a gente vê que a eleição do Alcolumbre, ela tem um caminho muito mais fácil. O próprio Alcolumbre tem dito por aí que trabalha dia e noite, ele faz a parte política de ouvir, de atender os senadores, enquanto o seu aliado Rodrigo Pacheco faz o papel institucional de presidente da casa. Aliás, ele não parou de trabalhar nem um minuto desde que deixou a cadeira de presidente do Senado, porque quer voltar. Mas, dito isso, é um cenário mais pacificado, mas ainda assim para a gente acompanhar. Do outro lado, tem várias outras questões. O Pedro pontuava, né? Arthur Lira é determinante para a eleição da Câmara Federal. Sim, mas hoje eu vejo, Débora, um cenário muito embolado ainda, em que o franco favorito ou candidato do coração do presidente Arthur Lira não tem tido o entusiasmo da turma, principalmente, você percebe isso ali, entre os deputados de baixo clero. Estou falando do Elmar Nascimento, que seria o candidato oficial do Arthur Lira. E o governo, por outro lado, tive recentemente no Planalto num café, apostando, inclusive, numa saída em planos B e C de composição de Arthur Lira com o Planalto. Débora. Pois é, Tainá, falando sobre o Alcolumbre, né, que você começou a falar, vamos lembrar, vocês contaram aqui que ele foi convidado, né, para estar com o presidente Lula, também, né, o cafezinho dele já tá mais quente, então, assim, ele nunca deixou de ser, né, ele foi, mas nunca deixou de ser, então, legal a gente lembrar disso. E acontece que o governo, né, tem gato escaldado, tem medo de água fria, tem muito medo de embarcar numa candidatura que não vingue, né? A gente vai lembrar, por exemplo, a briga que comprou com o Eduardo Cunha, né? Aí dos velhos tempos, Eduardo Cunha, que enfim, então o presidente Dilma Rousseff trabalhou muito contra essa candidatura e não vamos dizer que foi só por isso, mas começou ali uma inimizade, uma indisposição bastante inconveniente para o governo. Este é um exemplo só de tantos outros que eu posso citar. E o presidente Lula costuma lembrar dessas histórias, de que, olha, não, eleição da Câmara não é assunto do governo, isso é assunto do parlamento, né? Tenta se distanciar, embora sempre haja, e vocês sabem disso, sempre tente agir nos bastidores muito discretamente, com movimentos sutis, mas vai agir por quê? Porque, eventualmente, um presidente da Câmara inconveniente para o governo pode dar muito problema. Se com Arthur Lira já é difícil, o governo já pena, que Arthur Lira está conectado, especialmente nas pautas econômicas do governo, e já dá trabalho, que dirá alguém que não tem esse comprometimento com as pautas econômicas, por exemplo, que eu estou citando que é tão importante, prioritário para o governo, que não tenha esse mesmo espírito, ou porque está representando também interesses do mercado, do empresariado, de uma certa parcela da população, ou por interesses republicanos mesmo, que não seja a
área dele, vamos dizer, a área de dedicação, não tem essa sensibilidade para com os assuntos do governo. Então, comprar uma briga já na disputa é algo gravíssimo, seríssimo, inconveniente, que o governo não vai querer entrar. E é isso, plano A, plano B, plano C, vamos lá em quem tem mais chance. Vamos apostar no cavalo que está ganhando, mas assim, aposta distante, sem se comprometer muito, sempre ali nos bastidores, né? É o cavalo que está na frente, mas que não pode relinchar muito, senão a pauta governista fica toda travada. Então tem que ser um cavalo que obedeça muito bem. Calmo, que o Palácio do Planalto quer. Eu vou trazer daqui a pouquinho um bastidor, viu, Débora, que você vai gostar muito, de Valdemar Costa Neto com Delúbio Soares, o encontro que aconteceu esses dias em Brasília.